Salve, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, saudações rubro-negras a todos vocês, torcedores do Clube de Regatas do Flamengo. Tamo aí para falar de um assunto. Hoje não estamos aqui para falar de Flamengo, mas em si estamos aqui para falar do que vocês estão vendo aí na tela. Tier list do Campeonato Brasileiro 2025. Eu queria confesso a vocês que eu já fiz isso, só que eu vou mudar, tá? Algumas coisas eu tinha feito de uma forma antes, mas é porque eu gosto de brincar com isso, né? Só que aí, eu não ia fazer vídeo sobre isso, tá? Só que aí, depois da primeira rodada e alguns jogos que eu vi, eu falei, pô, mano, eu vou mudar minha opinião, tá certo? E depois no final eu falo o que eu mudei, tá? Então, rapaziada, vamos começar a falar da tier list, mano. É um assunto que eu acho que vocês já conhecem muito bem. Que simplesmente estão aí, ó, 5 tópicos. Eu vou colocar o escudo de cada clube, o que eu acho que cada clube fará na temporada no Campeonato Brasileiro. Então, estão divididos na seguinte: no primeiro tópico, favorito ao título, no caso, aquele clube que é o clube que, na minha opinião, tá, é o clube que mais favorito ao título, que tem mais possibilidade de ser campeão. Briga pelo título, aquele time que pode ser campeão, mas não é tão favorito quanto ao primeiro clube. E vai a Libertadores. A Libertadores já está garantida. No caso aí, seria mais ou menos aí os 4, 6 primeiros colocados. Briga pela Libertadores da América. O que seria a briga pela Libertadores da América? O cara vai brigar pela Libertadores. Não foi a Libertadores, ele vai para onde? Ele vai para a Sul-Americana. Tá? Eu acho que eu vou até fazer isso, né, cara? Aproveitar que eu tô aqui, né? Eu vou mudar esse bagulho aí, irmão. Eu vou colocar, né? Aqui, ó. Libertadores. Porra, tá ficando errado. Então vou colocar só Liberta barra Sula, né? Ou melhor, vai a Sula, tá? Ou seja, o cara que estiver aqui, nesse terceiro tópico aqui, ele vai brigar pela Libertadores e vai a Sul-Americana. Ele vai brigar para uma vaga na Libertadores, ali numa pré-Libertadores, e a Sul-Americana está garantida. Abaixo deles temos o Limbo. O que é o Limbo? Aquele cara que não vai para lugar nenhum, compadre. É aquele cara que vai ficar ali em 15º, por aí. Só que também a gente pode colocar aqui a briga para não cair. Porque quem fica em 14º, vamos ver se vocês vão concordar comigo, quem fica em 14º, quem fica em 15º, vai brigar para não ser rebaixado. Então a gente vai mudar isso aqui, ó. Vai. Cadê? Briga. Oh, meu Deus. Briga. Pô, tô sendo digitar briga para não ser rebaixado. Barra Limbo. É isso aí. E mais chance de ser rebaixado. É aquele clube que vai entrar na competição já sabendo que a briga dele é para não cair. Tem aquele clube que sabe que ele tem a chance de cair, mas pode respirar uma Sul-Americana, um 13º, ficar ali mais tranquilo, fazer ali 50 pontos, com 49, entendeu? Então é esses aí, né? Briga pelo favorito ao título, briga pelo título, vai a Libertadores, briga pela Libertadores, vai a Sul-Americana, briga para não ser rebaixado. E o Limbo, aquele clube que vai brigar para não cair, e não vai ser rebaixado, vai o Limbo. E mais chance de ser rebaixado é aqueles 4 clubes, no máximo 4. Eu vou até colocar aqui, ó, a gente vai atualizando aqui na gravação mesmo, compadre. Né? Vou colocar ali, ó, máximo 4. Passou um pouquinho ali, mas não tem problema, não. Dá pra enxergar. Mais chance de rebaixado, no mínimo, no máximo 4 clubes, tá? Ah, e se eu achar que tem outro clube, aí eu coloco no cima, tá? Lembrando que eu vou colocar na ordem que está aparecendo aqui, ó. Vamos só confirmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, os 20 clubes da Série A estão aqui, tá? Eu vou colocar na ordem que aparecer. Então, o primeiro a colocarmos será o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, vamos lá, rapaziada. Campeão mineiro, disparadamente. O melhor time de Minas hoje. Embora o Cruzeiro esteja bem, mas não está tão bem como eu pensaria que estivesse. Eu tinha apostado o Cruzeiro campeão mineiro e estaria melhor do que está agora, na minha humilde opinião, tá? Mas não foi o que aconteceu.
Então, o Atlético Mineiro hoje, o Galo, está melhor, na minha opinião, do que o Cruzeiro, é o melhor time de Minas hoje. Mas onde irei colocá-lo? Ele não é favorito ao título, na minha opinião. Para mim, ele não briga para não cair. Eu coloco ele entre o segundo e o terceiro tópico, tá? Briga pela Libertadores, vai à Sul-Americana? Não, eu acho que o Atlético não briga pela Libertadores. Eu acho que ele vai à Libertadores. É garantido. Então, o segundo tópico para mim é o bastante. Botafogo. Ele não briga, ele vai brigar pelo título, na minha opinião. Ele vai à Libertadores. Então, embora tenha começado mal, mas aí tem tudo para recuperar, tá? São Paulo Futebol Clube. São Paulo Futebol Clube. Hoje, eu não tenho a garantia que o São Paulo vai para a Libertadores garantido. Favorito ao título não é. Briga pelo título, não acho que vai. Então eu coloco o São Paulo na briga pela Libertadores. O que é brigar pela Libertadores? Brigar por um sexto colocado, entendeu? Uma pré, quem sabe, enfim. Ceará. Agora começou a brincadeira, hein? Ceará. O Ceará. Confesso a vocês que antes eu tinha colocado ele aqui, ó, no último. Mas depois, né, eu fiz isso antes do Ceará ser campeão cearense. O Ceará tem um time mediano pro Campeonato Brasileiro. Eu acho complicado. Eu acho que eu vou colocar o Ceará no momento aqui, ó. Briga para não ser rebaixado, barra limbo. O que é uma briga para não ser rebaixado? Ficar em 14º. Pode ir a Sul-Americana, mas também pode cair. Ou como pode ficar em limbo. Corinthians, Esporte Clube Corinthians Paulista. Começou bem o ano, muito bem no Campeonato Paulista. Foi campeão paulista, jogando até bem contra a equipe do Palmeiras. Veio uma água aqui que é bom. Só que nos últimos jogos me decepcionou, né, cara? Nos últimos jogos me decepcionou. Foi eliminado pro Barcelona de Guayaquil na Libertadores. Perdeu na estreia da Sul-Americana para um time muito. Não é um timaço, mas também não é um time ruim, que é o Huracan, perdeu em casa. E empatou com o Bahia lá. Que empatar com o Bahia lá também não é tão ruim. Onde eu irei colocá-lo? Onde eu irei colocar o Corinthians? Favorito ao título não é. Briga pelo título. Se a Corinthians briga pelo título, cara, eu tenho minhas dúvidas. O Corinthians vai a Libertadores. O Corinthians é uma incógnita, né, gente? A gente acha que o Corinthians pode ser rebaixado, do nada o Corinthians ganha uma porrada e vai, porra, uma pré-Libertadores, exemplo. Nesse momento, eu acho que o Corinthians briga por uma Sul-Americana. Perdão, briga por uma Libertadores. Um sexto colocado. Pode chegar um quarto colocado. Pode, por exemplo, chegar na última rodada em sexto, ganhar e, dependendo das combinações, ir a quarto, terceiro colocado. Entendeu? Mas acho que o Corinthians, hoje, eu vejo como briga pela uma vaga Libertadores em 2026. Cruzeiro Esporte Clube. E aí, Cruzeirão cabuloso? Onde irei colocá-lo, hein? Ai, ai, Cruzeiro, Cruzeiro. Nesse momento, eu coloco o Cruzeiro aqui. Briga pela Libertadores e vai à Sul-Americana. Clube de Regatas Vasco da Gama. Caraca, tá vindo só os brabos, hein, mano? Só os complicados de classificar, hein? Tá parecendo o Chapéu Seletor na época do Harry Potter, né? Onde irei classificar? Onde irei colocá-lo? Pô, cara. Aqui é onde vou classificá-lo, né? Ou colocá-lo, também serve. E aí, Vasco? Me ajuda a te ajudar, Vasco. Pô, tu vai pra uma Sul-Americana, tava ganhando de 3-1. Tudo bem que foi fora, mas, porra, toma ali um empate, bobo, maluco, pro Melgar. E aí, Vasco? Caramba, bicho, eu acho que eu vou colocar o Vasco, gente. Aqui, ó. Só que o Vasco não vai brigar pela Libertadores. O Vasco vai à Sul-Americana. Só que eu também acho que o Vasco não vai ser rebaixado. Entendeu? Perdão, acho que o Vasco não briga pra não ser rebaixado. Eu acho que o Vasco não. Nesse momento eu não vejo ele brigando pra não cair. Só que ele pode. Mano do céu, se tivesse um sexto entre briga pra não ser rebaixado e Libertadores vai a Sul, eu colocaria o Vasco ali.
Seria tipo como se fosse briga pela Sul-Americana, chance de ser rebaixado, alguma coisa assim. Mas eu vou manter assim, rapaziada. Cara, difícil, hein, velho? Porque não é tão fácil não, bicho. Briga pra não ser rebaixado. Eu vou colocar o Vasco aqui, cara. Eu acho que o Vasco consegue ficar em 12º, por aí. Eu acho que é por aí que o Vasco vai ficar. 12º pra mim não briga pra não cair e vai Sul-Americana é um meião de tabela mesmo, né? Porque o 10º colocado pode brigar pra uma Libertadores, né? Dependendo das situações, ele pode ganhar um jogo e a sexta, a sétima, e aí em determinado momento pode ir pra uma pré. Bahia, Sport Clube Bahia. E aí, Bahia? Eu acho que eu vou colocar você também, Bahia. Aqui, ó. O Bahia não é um time ruim, tá? O Bahia não é um time ruim, mas também não é um timaço que eu posso cravar que vai à Libertadores. Eu acho que ele briga por uma Libertadores. Ele vai brigar ali com o sexto, com o quinto colocado, tá? Ah, você tá colocando mais times aí. Eu não tô falando que esses times vão ficar, eu tô falando que eles vão brigar por aquela posição. Obviamente, se já tem um quinto colocado, não vai ter dois quintos colocados. Então vai ficar atrás aí, bicho. Juventude. Juventude pra mim, rapaziada, é aqui. Juventude pra mim entra nesse campeonato já pensando nos 45 pontos, tá? Por N razões, certo? Não foi rebaixado ano passado por um milagre. Milagre não, né? Ganhou uns joguinhos ali pá, e conseguiu se manter. Ficou num limbo, né? Podia até ter ido pra uma Sul-Americana, mas não foi. Deu uma deslizada ali no final. Vitória. Vitória eu vou colocar junto do Ceará, rapaziada. Embora eu ache o time do Vitória muito bom, eu acho o time do Vitória digno, mas eu não tenho como cravar que vai à Sul-Americana. Ele pode ir à Sul-Americana indo no 14º colocado, 13º, quem sabe. Mas hoje eu vejo o Vitória ali pra uma briga para não cair e no limbo. Tá? Fluminense. Fluminense, eu vou ter que ampliar aquilo ali para 6 clubes. Agora que o Renato Gaúcho assumiu, o time parece ter uma melhora. Ganhou do Once Caldas, então eu acho que o Fluminense vai brigar por uma pré-Libertadores. Um sétimo colocado, oitavo, enfim. Flamengo. Flamengo não é clubismo não, né? Pelo amor de Deus. Alguém discorda de mim que o Flamengo é o favorito ao título hoje do Brasileirão? Pode deixar nos comentários. Se alguém discordar, beleza, não tem problema algum. Mas tudo bem, cara. O Flamengo hoje pra mim é o melhor time do Brasil. É o time que, na minha humilde opinião, ainda é o time que mais joga no Brasil, dividindo ali posições com alguém. É o time que ainda não perdeu esse ano. Acho que é o único time. É o único time esse ano que ainda não perdeu, né? É o único time esse ano do brasileiro que está invicto. Se eu não me engano, tá? Eu não sei se tem outro clube aqui que não está invicto. Acho que. Não sei se não. Não sei se tem. Enfim, cara. Difícil, né? Difícil não ser o Flamengo não ser o favorito ao título, né? Lembrando que favorito ao título, não tô dizendo que ele será campeão. Não precisa vir alguém aqui no final do ano e falar, porra, tu viu aí, ó. Tu falou que o Flamengo era campeão, não. Eu falei que o Flamengo já é o campeão. Tô falando que o Flamengo, na minha opinião, é o favorito ao título. Para mim, o Flamengo é o grande favorito à conquista do Campeonato Brasileiro. E o único, na minha opinião, que eu vejo com mais possibilidade de ser campeão. Eu não vejo nenhum outro time favorito ao título. Pô, não era pra eu ter falado isso, que eu já dei uma entregada aí do que eu vou fazer, né? Mas, enfim, na minha opinião, é isso, tá? Por N razões. Primeiro que o técnico já falou que a prioridade do clube esse ano é a Libertadores e o Brasileiro. E o Brasileiro, talvez mais do que a Libertadores, por que pareça, embora eu ache isso errado, porque o Flamengo poderia brigar com o Petra. E o diretor de futebol e o presidente também já falaram que o Brasileiro também será prioridade, tendo em vista que nos últimos anos o Flamengo não vem dando importância devida ao Campeonato Brasileiro. Então, na minha opinião, o favorito ao título hoje é o Flamengo. Vamos pro Fortaleza. Se fosse ano passado, o Fortaleza ficaria aqui, ó. Ficaria aqui. Vai Libertadores garantida e briga pelo título. Porém, nos últimos jogos, tomou um 3-0 duro pro Racing. Perdeu o Cearense pro, pro Ceará.
eu acho que eu vou ter que ampliar a minha tópico para 7. Briga com a Libertadores vai no momento Fortaleza esse time. Grêmio Futebol Porto Alegrense. Caramba, bicho. Será que é mais um time que eu vou ter que ampliar, cara? O Grêmio vai brigar para não ser rebaixado? Não, eu não acho. Eu vou ter que colocar ele aqui. O time do Grêmio vem dando sinais de melhora, né? Então acho que o Grêmio vai pra. Não sei se ele vai brigar pela Libertadores, mas acho que ele vai pra Sul-Americana tranquilo, tá? Sul-Americana tá garantida. Mirassol, aí não preciso nem falar muito, né? Mirassol, estudante brasileirão, tem que criar casca ainda, mirando os 45 pontos, né? No Brasileirão. Sociedade Esportiva Palmeiras, e aí, hein? E aí, Palmeiras? Palmeiras, aqui. Eu acho que é o primeiro ano, desde 2016, talvez, que a gente não vai apontar o Palmeiras como favorito ao título também. Uma série de razões. Primeiro, o time do Palmeiras está tendo uma queda de desempenho muito grande. Venceu o Sport Cristal, mas venceu num sufoco. O Flamengo também, mas o Palmeiras tomou 2 gols para um time que talvez seja do nível do Deportivo Táchira, se não for, talvez seja um pouquinho melhor só, não é grandes coisas. Longe disso, por sinal. Perdeu o Campeonato Paulista jogando absolutamente nada, quase foi eliminado. Ah, mas teve uma das melhores campanhas. Teve, mas quase foi eliminada para 2 times de Série C, que é a Ponte Preta e São Bernardo. Se vocês acham isso tranquilo, eu não acho. Se eu fosse palmeirense, estaria puto, né? Mas enfim, perdeu pro Corinthians, jogando muito mal, o Corinthians foi melhor os 2 jogos. Então, nesse momento, eu coloco o Palmeiras como briga pelo título e a Libertadores está garantida. Podem ficar bravos, não tem problema nenhum, tá? Red Bull Bragantino, eu vou colocar ele aqui, cara. Não tem muito o que eu fazer. É isso. Red Bull Bragantino, briga para não ser rebaixado. E o Limbo pode ficar em 14º, pegar uma Sula, mas eu acho que o Bragantino vai brigar para não ser rebaixado. Santos Futebol Clube. E aí, Santos? Tem muita gente que te coloca aqui, hein, Santos? O Neymar chegou, virou o Real Madrid. Não é assim que vai funcionar. Não aqui. Com todo respeito ao Santos, que é um clube que eu até gosto. O Santos, na verdade, é um time que todo mundo gosta, né? Acho que não tem ninguém que odeie o Santos, né? O Santos, na minha opinião, ele está entre esses dois aqui, ó. Se tivesse um outro tópico, eu colocaria o Santos aqui no meio dos dois aqui. Como não existe, eu vou colocar o Santos aqui. Briga para não ser rebaixado, barra limbo. O que é uma briga para não ser rebaixado, barra limbo? 14º, 13º colocado. Tá? Eu não consigo cravar que o Santos vai à Sul-Americana. Acho que vocês estão conseguindo entender, né? Pode ir, pode, porque o Campeonato Brasileiro é muito volátil, ele vai mudar toda hora. Internacional aqui, não tem muito o que fazer. Tá? Time bom, porra, né? Eu acho que é muito bem treinado pelo Roger Machado. Na minha opinião, o Inter vai brigar pelo título e a Libertadores também está garantido. E o Sport eu vou colocar aqui. Temos um problema, amigos. Temos um problema. Era para nós termos 4 com mais chance de ser rebaixado. Para nós não ficarmos aqui em cima do muro. E aí eu vou ter que descer um clube daqueles 4 ali de briga para não ser rebaixado. No caso, esses 4 aqui, ó. Desses 4 aqui. E aí? Se eu tivesse em live, eu perguntaria quem vocês desceriam. Como nós não estamos, eu vou descer o Vitória. Então, é isso. Favorito ao título, Flamengo. Briga pelo título, vai a Liberta. Atlético Mineiro, Botafogo, Palmeiras e Inter. Libertadores garantida, vai a Sul-Americana. Perdão, briga pela Libertadores, vai a Sul-Americana. São Paulo, Corinthians, Cruzeiro, Vasco, Bahia, Fluminense, Fortaleza e Grêmio. Briga para não ser rebaixado. E o limbo, Ceará, Bragantino e Santos. Mais chances de ser rebaixado. Juventude, Mirassol, Vitória e Sport. Concordam? Discordam? Deixem nos comentários. Eu acho que eu poderia, quem sabe, quem tá muito grande, né? Poderia descer um clube pra cá
briga pra não ser rebaixado, que eu não vejo ninguém, cara, aqui brigando pra não cair, sinceramente, cara, eu não vejo ninguém. Talvez só o Vasco poderia descer, mas sei lá, né? É que tá muito grande isso aqui, né, cara? Porra, tá com 8 clubes, gente, é muita coisa, mano. Entendeu? Alguém fica em oitavo, 16º? Pô, não tem como, cara. Oitavo, 15º, na real. Eu vou descer um clube, cara. Olha só, olha o meu critério que eu vou usar, hein? Pelo amor de Deus, pra não haver desavenças. Eu vou pegar, na minha opinião, aqui o clube hoje, que, na minha opinião, está mal, tá pior estruturado, tem um elenco pior dentre esses aí, e não está jogando tanta bola. Tá? Poderia ser o Fluminense, mas eu acredito que com a chegada do Renato Gaúcho, o time melhorará. Pode ser que melhore, pode ser que não. Poderia olhar para Fortaleza, que o Fortaleza não faz como é que é o nome? Um bom futebol diferente dos últimos anos. Podia ser o Grêmio, mas o Grêmio, na minha opinião, melhorou. Podia ser o Cruzeiro, mas eu não acredito que o Cruzeiro vai ficar aqui no limbo, briga para não ser rebaixado, difícil Cruzeiro. Corinthians e São Paulo nem a pau, né? Grêmio, eu acho que já falei do Grêmio. E aí eu fico entre dois clubes, Bahia e o Vasco. Bahia e o Vasco. E aí, mano? Ah, meu Deus do céu. Eu vou descer um clube, cara. Tem que descer um clube, mano. Tem muita gente aí, 8 gente, cara. Eu não quero ficar em cima do muro, mano. 3 aqui só, pô, briga pra ser rebaixado é muito pouco. Eu acho que vai ter mais gente aí, porque, na minha opinião, esse brasileiro é mais forte do que o Brasileirão do ano passado. Mano do céu, quem eu vou descer? Bahia ou o Vasco? Eu vou fazer o seguinte, eu vou descer o Bahia, eu vou descer o Vasco, e vou subir o Bahia, eu vou subir o Vasco, e vou descer o Bahia. Entenderam o que eu fiz, né? Ai, ai. Que você, já que eu sei que vocês entenderam. O que eu quis dizer é o seguinte: os dois podem variar. Uma hora um pode estar brigando mais com uma Sul-Americana e brigar com uma Libertadores. Hora um pode se brigar para não ser rebaixado e vai a Sul-Americana. 13º, 14º, enfim. Eu poderia até descer os dois, né? É porque não tem outro tópico. Mas enfim, eu vou descer o Bahia, tá certo? Me desculpem, torcedores do Bahia. Na minha opinião, é isso que vai acontecer. Tá? Não quer dizer que o Bahia vai ser rebaixado, gente. Também não quer dizer que o Bahia vai brigar. É porque é complicado, tá ligado? Porque, tipo assim, um clube pode chegar 13º a 6 pontos. Isso já aconteceu algumas vezes. A 6 pontos do 17º. Como é que eu não vou falar que você briga pra não cair? Entendeu? Pode chegar assim, ó. Como é que eu vou falar que você briga pra não cair? Ficou apenas a 5 pontos, entendeu? É que a tabela às vezes engana, né? Você vê alguém no 14º e você vê alguém no 17º, uma diferença de 5 pontos. Só que a tabela engana. Porra, o tamanho da tabela. Um tem 13º, outro 17º. Caralho, maluco. Um caiu o outro. Só que, pô, se você for nivelar ali, cara, não é tão diferente não, bicho. É tipo, quando você tá na escola. Qual a diferença de alguém que tirou 5,5 para alguém que tirou 6? Porra nenhuma. Meio ponto. Meio ponto faz diferença? Faz. É a mesma coisa no Campeonato Brasileiro. Então, na minha humilde opinião, é isso, tá? O Bahia pode chegar em 14º colocado. Na tabela, tendo em vista o número da tabela, a posição dele na tabela, pode não ser rebaixado, mas pode ser que vá à Sul-Americana. Quando eu penso no Bahia, cara, porra, mano, não, eu vou inverter, desculpa. Desculpa, cara. Tudo que eu falei para os torcedores do Bahia, eu falo pro Vasco agora, tá? Eu acho que o time do Vasco tem um treinador pior do que o Bahia, que é o Fábio Carille, que na minha opinião é pior do que o Rogério, tá? E o time do Vasco talvez seja pior do que o do Bahia. Pronto, falei, tá? Tudo que eu falei do Vasco, tudo que eu falei pro Bahia, eu falo pro Vasco, tá? Pode ser que o Vasco fique em 13º, mas a poucos pontos do 17º ou 16º, pode ser que fique no limbo, enfim. É isso, rapaziada. Tamo junto aí. Coloquei gente pra caramba na Libertadores Vasco, só tem 7 clubes. Mas é isso, mano. Não tem muito o que fazer. Muito obrigado a todos vocês que têm assistido esse vídeo. Vambora. Deixe lá seu comentário aqui, que é muito importante, tá certo? Comentem aí embaixo se vocês concordam comigo, tá certo? Deixe sua opinião de se você faria alguma mudança. Se você, por exemplo, subiria o Corinthians pra cá. Se você desceria o São Paulo. Se você desceria o Grêmio. Se você colocaria, sei lá, o Vitória aqui, subiria o Mirassol, enfim, é isso.
Tamo junto, muito obrigado por tudo. Valeu, saudações rubro-negras a todos. Tamo juntão, é nóis.